Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Sacrifícios Humanos, que é o segundo livro de contos da equatoriana Maria Fernanda Ampuero e que foi publicado originalmente em 2021, chegando aqui ao Brasil pela editora Moinhos em 2022, no finalzinho do ano. Sacrifícios Humanos é composto por 12 contos que recuperam vários dos elementos que já estiveram presentes aqui em Rinha de Galos, que foi o primeiro livro de contos da autora, e alguns desses elementos que aparecem nos dois livros são a crueza narrativa, a apresentação monstruosa das personagens, a presença de descrições que causam ao mesmo tempo atração e repulsa, graças principalmente ao uso de uma escrita bastante sensorial, a ideia subjacente de que a família pode ser potencialmente monstruosa, referências intertextuais ao cinema e à literatura, a violência como tema literário e principalmente uma violência exercida contra figuras vulneráveis, a recorrência então de personagens fragilizadas, e algumas dessas figuras marginalizadas são empregadas domésticas, como no conto Piedade, estrangeiros, como no conto Biografia, pobres, como no conto Crentes, mulheres, como no conto Assobio, pessoas com identidades ou com corpos fora da norma, como acontece no conto intitulado Irmãzinha, crianças e adolescentes, em contos como, por exemplo, As Escolhidas, e a adolescência aparece aqui em vários desses textos como esse lugar da penumbra, como esse lugar onde as fronteiras entre a infância e a vida adulta são meio difusas, e por conta disso, os personagens adolescentes, e sobretudo as personagens adolescentes, se sentem figuras meio monstruosas por conta de determinados deslocamentos. Outro tipo de personagem que vai aparecer aqui com alguma recorrência são deficientes físicos e mentais. E aí você tem contos aqui maravilhosos, como por exemplo Sanguessugas ou ainda Freaks, sendo que este último é o conto que encerra o livro. E nele nós temos dois meninos que acabam se tornando irmanados, digamos assim, porque ambos são vistos como aberrações. Um desses meninos tem uma série de trejeitos ali meio afeminados, e por conta disso os irmãos vivem dizendo que ele é gay e coisa do tipo. E outro desses meninos tem uma deficiência física, e por conta dessa deficiência ele é tratado quase como um bicho, um animal a ser exibido. E aí, em dado momento, esses dois meninos acabam se aproximando. E o desfecho desse conto eu achei muito bonito. Tem algo de fantástico nele, de maravilhoso até, que eu gostei bastante. Enfim, a galeria de personagens dissidentes e marginalizados, digamos assim, é bastante extensa. Além disso, nesses contos aqui de Sacrifícios Humanos, temas como pedofilia, necrofilia, canibalismo, relacionamentos abusivos e etc. marcam presença. Então, se você aí tem algum tipo de problema com temáticas relacionadas a isso, talvez seja melhor pular aqui essa leitura. É impressionante como só ia acontecer. Foi só me sentar aqui para gravar que os vizinhos passaram a derrubar o mundo aqui perto. Eu espero que isso não atrapalhe aí o vídeo. Mas eu estava falando com vocês sobre os pontos de contato entre Rinha de Galos e Sacrifícios Humanos. E não tem como falar desses dois livros sem mencionar o modo como a autora manipula em ambos elementos ligados tanto ao horror quanto ao terror. E é preciso dizer que, pelo menos na minha modesta opinião, a Maria Fernanda Ampuero foi muito mais ousada ao experimentar neste novo livro diferentes configurações do horror e do terror. Então, por exemplo, se por um lado há contos aqui em Sacrifícios Humanos nos quais o elemento assustador é mobilizado pela ação das pessoas, em outros contos há algo de sobrenatural que aparece de maneira quase que explícita. Mas em ambos os casos, as figuras monstruosas que aparecem nem sempre
se dão conta da própria monstruosidade, o que exacerba ainda mais o caráter amedrontador dessas figuras, dessas imagens criadas pela autora. Graças ao uso, então, tanto do terror quanto do horror em contos que ora enveredam pelo gore, ora investem na criação de uma atmosfera mais sombria, a autora apresenta diferentes tipos de violência. Então, há aqui a violência de gênero, por exemplo, sobretudo em um conto intitulado Lorena, sobre o qual vou falar mais adiante. Há aqui também a violência sobrenatural, familiar, social, física, simbólica e por aí vai. Outra coisa que eu percebi é que vários dos contos aqui de sacrifícios humanos mostram personagens presas. Então, personagens nessa situação de encarceramento aparecem em biografia, crentes, invasões, sacrifícios e em alguns outros contos. E aí, eu não sei se isso é um efeito da pandemia que nos obrigou a ficar aqui, de certa maneira, enclausurados, mas, enfim, isso é algo a se pensar quando a gente pensa nesse texto, né, nesse livro, que surge em meio à pandemia. Mas, enfim, o título do livro, né, Sacrifícios Humanos, em um primeiro momento, pode nos fazer lembrar de todos aqueles sacrifícios religiosos que nós associamos geralmente a populações pré-colombianas, né? Mas, a cada conto do livro, a gente começa a perceber que há sempre diferentes tipos de sacrifícios aqui, o que torna o título do livro bastante polissêmico. Então, o fato é que, voluntariamente ou não, os personagens desses contos estão sempre se sacrificando pelos outros ou por si mesmos. Mas esse novo sacrifício perde toda aquela aura mística que havia no passado, quando a gente pensa em sacrifícios humanos, na medida em que essas pessoas aqui, elas não se sacrificam ou elas não são sacrificadas para os deuses, mas sim para um sistema absolutamente opressor. Então aqui nós temos a mãe que se sacrifica pela filha, a pessoa que é sacrificada para ter o que comer, para ter uma vida mais digna, uma pessoa que se sacrifica trabalhando com algo degradante e por aí vai. E ao mostrar essas diferentes dimensões do sacrifício, a autora reflete sobre o modo como muitas vezes a gente tem que se sacrificar em nome da família ou em nome do trabalho, assim como há pessoas que são sacrificadas por terem sexualidades, corpos ou mesmo identidades diferentes daquilo que a gente julga aceitável. Que a gente não, mas que a sociedade julga como sendo aceitável. E mais, ao chamar essas ações e esses destinos dos personagens de sacrifícios, a autora dá uma dimensão simbólica a tudo isso que é narrado. E aí não me parece à toa que quase todos esses contos, se não todos, não me lembro agora muito bem, são narrados em primeira pessoa, para dar voz a essas pessoas sacrificadas, a essas pessoas desumanizadas, porque ao fim e ao cabo é disso que se trata. O sacrifício humano choca porque a pessoa que é sacrificada passa por um processo de desumanização na medida em que ela vai sendo animalizada por aquele que a sacrifica. E é isso que nós temos aqui em vários desses contos. Pessoas que passam, então, desse status do humano para o status do desumano, do inumano ou do animalizado. E aí, então, postas todas essas coisas, eu vou falar aqui de alguns desses contos. Não vou falar de todos, mas vou falar de vários deles. E o livro já começa com um texto excepcional intitulado Biografia, que é narrado por uma mulher imigrante. E o simples fato de ter de imigrar já é, por si só, um tipo de sacrifício, se a gente for parar para pensar, né? Essa narradora, então, ela está com a documentação para permanecer nesse país no qual ela se encontra
atrasada e por isso ela não consegue arrumar emprego, até porque o último emprego pelo qual ela passou lhe rendeu ali uma experiência bastante traumática. Por isso mesmo, essa mulher, uma vez que ela precisa pagar as contas e mandar dinheiro para a família que ficou no país natal, essa narradora decide colocar um anúncio no jornal oferecendo os seus trabalhos como escritora. E um homem não apenas a procura em busca desses serviços, como ainda aceita pagar uma quantia significativa por esse serviço que ela tem a oferecer. Evidentemente, então, seduzida pelo dinheiro e também carente, né? Porque afinal de contas a mulher precisa sobreviver ali nesse país hostil, como sempre acontece quando se é imigrante. Então, por conta disso, a narradora vai até a casa desse sujeito, mas assim que ela chega no lugar e se depara com um bairro meio afastado, com uma casa no campo, onde ninguém a ouviria caso ela gritasse por ajuda, essa mulher começa a perceber que talvez não tenha sido uma boa ideia ir até ali, mesmo porque, como ela está sem documentos, em termos legais ela não existe naquele país, de modo que ninguém saberia caso acontecesse alguma coisa com ela. E aí eu não vou falar para vocês o que acontece com essa narradora, mas é um texto bastante interessante. E o mesmo pode ser dito do texto que vem logo na sequência, que se intitula Crentes. Esse conto aqui é quase como se fosse assim um texto distópico do campo da ficção científica, muito embora aqui nós não tenhamos uma tecnologia propriamente dita, uma tecnologia avançada, enfim. Isso porque nesse conto a autora vai reformular a narrativa de invasão alienígena para falar de dois missionários que se hospedam em uma casa que fica em um país que está passando por algum tipo de greve geral. E por conta do caos social que se instaura nesse país, tudo aqui é descrito de um jeito meio pós-apocalíptico. Esses missionários vão representar então o outro, né? Aquele que vem de um lugar diferente e tem hábitos estranhos, como se fosse mesmo um alienígena aos olhos da narradora, que é uma menina rica que acompanha toda aquela greve meio que à distância, sem saber muito bem o que está acontecendo. Tudo que ela sabe é que, como a família dela tem algum poder aquisitivo, muito provavelmente os seus pais correm perigo, né? E aí, na ausência dos pais, essa narradora acaba se aproximando e fazendo amizade com a filha de uma das empregadas da casa. E essas duas meninas começam a desconfiar cada vez mais dos tais missionários por conta ali de algumas atitudes que eles têm, por conta dos hábitos esquisitos que esses sujeitos apresentam, por conta de algumas coisas que essas meninas escutam durante a noite e, sobretudo, por conta daquilo que essas meninas veem ao espiar esses missionários ali por um buraco na fechadura ou na janela, não me lembro mais. Mas, enfim, veja que nesse conto a violência de classe está presente quando nós pensamos em todo esse contexto de rebelião social, né, de revolta, de greve geral, mas essa ideia da violência de classe também aparece no momento em que essas meninas tentam avisar alguém sobre o que está acontecendo ali nesse quarto dos missionários, mas como esses homens são brancos e vieram de um país desenvolvido, eles acabam ficando ali acima de qualquer suspeita e aí encaram essa denúncia como se fosse ali coisa de criança, mal entendido, enfim. Então esse é um conto bastante interessante, né? O terceiro conto do livro intitula-se Assobio e ele fala de uma entidade que sequestra mulheres jovens e bonitas, e essa entidade se anuncia por um assobio. Então as mães, elas falam para as filhas: olha, se você escutar alguém assobiando, não olhe pela janela, que pode ser então esse homem que vem te sequestrar. E esse foi um dos meus contos favoritos, porque existe toda uma preparação para o surgimento de uma criatura sobrenatural
Mas na verdade, às vezes aquilo que oferece risco não está só na rua, mas também está dentro de casa, sobretudo se você é mulher. E aí eu não vou dizer mais nada sobre esse conto, mas ele é incrível. Outro conto do qual gostei bastante é aquele intitulado Irmãzinha. A narradora desse conto é uma adolescente ou uma pré-adolescente que está um pouco acima do peso e que foi aos poucos sendo discriminada não só na escola, mas também pela própria família, já que os pais e os outros familiares insistem em compará-la a uma prima da mesma idade, mas que é magra, bonita, dentro dos padrões, enfim. Acontece que essas duas primas acabam fazendo amizade com uma menina que mora em uma verdadeira mansão, só que não existe nenhum luxo na casa dessa terceira menina, uma vez que essa mansão está abandonada e ninguém sabe, ou ela está aparentemente abandonada, tanto que no início eu até pensei que essa menina tinha invadido essa casa, mesmo porque ninguém sabe onde foi parar a família dessa tal menina. Aparentemente, ela mora sozinha ali naquele casarão. Mas, exatamente porque nesse lugar não havia a supervisão de nenhum adulto, essas meninas começam a frequentar cada vez mais a tal mansão dessa terceira menina, e aos poucos o sobrenatural vai se manifestando, como por exemplo acontece no trecho em que a narradora está nadando em uma piscina que mais parece um pântano, porque não tem ninguém para cuidar, para limpar aquela água. E aí, enquanto está ali nadando naquela água suja, essa narradora sente uma mão puxando o seu pé para o fundo da piscina. E eu achei esse trecho bastante assustador. Mas, apesar dessa presença sobrenatural que vai aos poucos se impondo, um belo dia essas meninas elas têm a brilhante ideia de brincar com um tabuleiro Ouija. E é nesse momento que você descobre, por conta dessa brincadeira das meninas, que você descobre o porquê do título do conto ser Irmãzinha. E esse foi outro dos meus contos favoritos. Talvez tenha sido o meu conto favorito aqui deste livro, não sei. Ainda estou pensando. Outro conto do qual gostei muito também é aquele intitulado Sanguessugas. Esse conto é narrado por um menino que frequenta a casa de um colega que tem algum tipo de deficiência mental. Acontece que ninguém gosta de brincar com esse menino por 3 motivos. Primeiro, porque ele tem essa deficiência. Segundo, porque por conta dessa deficiência, ele é extremamente mimado pela mãe. E terceiro, porque esse menino tem uma piscina cheia de sanguessugas e ele gosta de nadar com esses bichos. Então ele pula na piscina, sai dela com um monte de sanguessuga presa pelo corpo. E assim, eu achei toda essa descrição bastante terrível, né? Porque isso dá certa agonia. Mas enfim, mesmo não gostando desse menino, as crianças da vizinhança são meio que obrigadas a brincar com ele, já que as mães gostam de frequentar a casa desse menino, uma vez que aquela, pelo visto, é a casa mais rica da região. E esse é um conto muito bom, não só por conta do desconforto envolvendo as tais sanguessugas, né, da aflição envolvendo esses bichos, mas também porque esse conto aborda a monstruosidade na infância, graças sobretudo a uma atitude que o narrador toma depois que ele briga com esse tal menino das sanguessugas, né? Então, esse tema da monstruosidade na infância é um tema que me chama bastante atenção, então por conta disso eu gostei bastante desse conto. Outro conto do qual gostei bastante é aquele intitulado Invasões. E esse conto me fez lembrar bastante daquele texto do Cortázar chamado Casa Tomada, porque nele nós temos a história de uma família que acaba sendo responsável indiretamente por uma tragédia que acontece com uma família vizinha. Depois disso, o pai dessa primeira família, que é o pai do narrador, então, do conto, acaba sendo amaldiçoado e começa a se tornar uma espécie de pária social. E aí, o tempo todo fica aquela dúvida, será que tudo não passa de coincidência ou será que de fato aquela maldição funcionou?
né? O que acontece a partir de dada altura aqui é que aquela mesma ideia de invasão domiciliar que está em Casa Tomada do Cortázar começa a acontecer na vida desses personagens, sobretudo do pai, e aí eu não vou poder dizer mais nada, até porque o título do conto, Invasões, já fala por si. Outro texto do qual gostei bastante é aquele intitulado Lorena. Esse conto, que é o penúltimo do livro, é dedicado a uma moça chamada Lorena Gadio. E aí, ao pesquisar para ver quem é essa mulher, eu passei a gostar ainda mais do conto. Porque, para quem não sabe, como era o meu caso antes de fazer essa pesquisa, a Lorena ela é uma equatoriana que se casou com um estadunidense chamado John em 1988. E aí, no início do casamento, tudo era uma maravilha. Só que, com o tempo, principalmente depois que os dois se mudaram para os Estados Unidos, o John passou a agredir a Lorena com uma frequência cada vez maior, além de abusar dela sempre. E várias pessoas sabiam de toda essa situação, mas ninguém fazia nada. E a coisa poderia continuar desse mesmo jeito indefinidamente, mas a Lorena resolveu dar um jeito naquela situação e, em junho de 1993, depois de 4 anos sofrendo os mais diversos tipos de violência na mão desse marido, ela castrou o sujeito com uma faca enquanto ele dormia. O caso da Lorena Gadio ganhou uma repercussão enorme nos Estados Unidos e a Lorena passou a ser ridicularizada pela mídia. As pessoas faziam uma série de piadinhas com ela, ao passo que o John não só se tornou uma celebridade, como chegou inclusive a fazer filmes pornôs depois de passar ali por uma cirurgia para recolocar o pênis no lugar, né? E aí toda essa história é contada aqui no conto, e como complemento ao conto, eu sugiro fortemente uma série que está lá na Amazon Prime, que é uma série, inclusive, que foi dirigida pelo mesmo diretor de Corra e de Nós, que são 2 filmes excelentes. O nome dessa série é Lorena, e ela conta também toda essa história. São 4 episódios de mais ou menos 1 hora cada um, então fica aqui a indicação, porque vale muito a pena como complemento aqui ao conto. O conto ele é narrado da perspectiva, ele é narrado pela própria Lorena, então tem esse detalhe mais interessante no conto, é claro. Mas é aquela coisa, né? Fica aqui o alerta para você que tem algum tipo de problema com temas envolvendo relacionamentos abusivos. Talvez a série e o conto não sejam o ideal para você, mas se não for o seu caso, fica aqui essa indicação. E aí, voltando aqui ao livro, tem um outro conto que eu gostaria de comentar aqui com vocês, que é o conto intitulado Sacrifícios. Mas, como nele existe um tema que eu quero tratar em outro vídeo, e nele a autora faz uma mescla ali de terror e comédia, digamos, né? Ou pelo menos humor, eu vou falar sobre esse conto em um outro vídeo, e junto com esse conto chamado Sacrifícios, eu também vou falar de alguns outros textos que trabalham com a imagem do labirinto, como é o caso deste aqui. O fato é que, por tudo isso que eu fui falando ao longo do vídeo, mesmo nos momentos em que a Maria Fernanda Ampuero envereda por um estilo mais próximo do gótico ou do fantástico para justificar o horror presente nos contos, ainda assim esse gótico e esse fantástico partem da própria realidade, ou seja, o que torna essas narrativas assustadoras não é o que há de sobrenatural nelas, mas sim a ideia de que tudo aquilo que é narrado é extremamente real, apesar de tudo parecer extremamente monstruoso. Ou, na verdade, esses eventos narrados são monstruosos exatamente por serem reais. E aí, no início do vídeo, eu falei para vocês que em vários desses contos nós temos narradores em primeira pessoa, exatamente como uma tentativa de dar voz a esses personagens sacrificados. Não me parece gratuito, portanto, o fato de a Maria Fernanda Ampuero ter
escolhido como epígrafe a seguinte frase de Clarice Lispector: escrever é também abençoar uma vida que não foi abençoada. Então, ao dar voz a essas personagens aqui, a essas pessoas que estão partindo em direção ao sacrifício, a Maria Fernanda Ampuero, de certa maneira, está abençoando essas mesmas vidas, certo? Então fica aqui a sugestão dessa leitura incrível. Eu não sei dizer qual é o meu livro favorito da autora, eu acho que são leituras complementares. Então, se você gostou de Rinha de Galos, provavelmente você vai gostar aqui de Sacrifícios Humanos, e o contrário também é válido, certo? Vou deixar lá embaixo o link para o meu vídeo aqui sobre Rinha de Galos. Vou deixar também o link para o trailer da série Lorena. E por fim, vou deixar o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com o meu trabalho, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui um agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta você mostrar para o algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é de algum modo relevante. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, enfim, faça todo esse métier, digamos assim, certo? Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.